dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, parabéns pela conquista aí da segunda fase, né? Agora falta muito pouco e agora eu acho que é mais fácil, é cumprir tabela. Ou seja, você vai agora estudar o que você gosta. E acho que é bem mais fácil você estudar o que você gosta, porque eu acho que é tão torturante você pegar algumas matérias em que você detesta e que você vai ter que passar por aquilo, estudar por aquilo, que agora você vai realmente descobrir e você vai subir um degrau na tua vida profissional. Eu acho que isso é bem importante. Já aviso desde logo, não tem que ficar nervoso. Se não passar, você tem que pensar que talvez não passar pode ser a melhor coisa que venha acontecer com você naquele momento. Talvez a experiência seja mais importante, você construir uma bagagem maior, talvez você ter uma maturidade um pouco maior naquele momento fosse necessário. Então, pode ser até um discurso meio louco que eu faço, mas muitas vezes a gente não conseguir aquilo que a gente mais quer naquele momento, pode ser uma sorte. Então, para aqueles que estão assistindo e estão na repescagem, acho que essa mensagem também é para você. E é pensar em treinar e seguir exatamente o que nós, professores, temos para você nesse momento. Por quê? Não tem como dar errado. Se você fizer o passo a passo, se você servir ali direitinho, cumprir as metas, se você fizer as peças, se você seguir exatamente as orientações, não tem como dar errado. Você não consegue, é humanamente impossível, em 60 dias, estudar absolutamente todo o conteúdo. Impossível. É impossível você estudar todo um conteúdo programático. E nós, professores, estamos aqui na segunda fase exatamente por causa da nossa experiência para trabalhar com você justamente aqueles pontos que são importantes e são cobrados de forma recorrente nas provas, tá? Bom, eu vou ler com vocês trechos do edital, só que a gente vai transpor aqui alguns trechos também e eu vou mostrar a vocês que esse é o momento de você reunir material, tá? Então, esse momento é um momento importante para você reunir material. Por quê? Porque não adianta você montar material durante o curso, porque tudo é sabotagem. Ah, mas a minha caneta estabilo rosa com detalhes em roxo acabou a carga. Não, agora é hora de você estar com tudo bonitinho. Então agora, esse períodozinho que você tem, esses dias em que a gente está fazendo essa inaugural hoje, mas eu acho que você merece tirar pelo menos até o domingo de descanso. Você tem que descansar, descansar faz parte do treino, tá? Então, primeira coisa que eu gosto de dizer é isso, o descanso faz parte do treino. Segundo, não escuta os outros. Não se compare a ninguém. Cada um, e principalmente nesse momento da segunda fase. Ah, mas aí o curso tal deu isso aqui. Cala a boca então, e se o curso tal deu, vai para o curso tal. Se o curso tal está melhor, vai para lá. Não se compara a ninguém. Cada um, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, só estou dizendo que cada um vai ter seu método. Cada um vai ter o seu cronograma. Então, a gente vai ter etapas e vai ter metodologias diferentes. É normal. Ah, mas eu fui para a biblioteca e eu entrei numa biblioteca ou num espaço de estudo na hora que abriu, 8 horas da manhã, e fui embora na hora que fechou. Estudei o dia inteiro, estudei de 8 às 8. Mentira. Mentira. Ah, mas ó, Cláudia, eu trabalho, eu não tenho tanto tempo de estudar. Estude. E estude todos os dias. Não importa a quantidade de horas que você está estudando. Esquece essa gente de Instagram Nutella que fica colocando hoje eu estudei 12 horas de estudo, hoje eu estudei 20 horas. Tudo mentira. Então, não se compare a ninguém. É muito melhor você ter 2 horas aproveitadas de estudo do que 20 horas ciscando. Então você, não, porque eu vou estudar. Aí você entra, uma vez, eu sempre conto essa história. Eu estudava, eu era aluna da Escola da Magistratura e ali sim,
você via o inferno te abraçar. E aí, eu era aluna da Escola da Magistratura e eu ia estudar na biblioteca. E um dia, mas assim, eu não me enganava. Se eu ia estudar na biblioteca, eu tinha 3 horas para estudar, eu sentava as 3 horas para estudar e eu não ficava comparando que o fulano estava lá desde as 8. Aí teve um dia que eu cheguei na biblioteca e estava super vazio. Só que era uma época, assim, que estava muito em cima de muita prova. Eu estranhei aquela biblioteca vazia, cheguei para a senhora que tinha lá e falei assim, cara, o que está acontecendo? Ah, o pessoal foi fazer amigo oculto de Páscoa. Hã? Amigo oculto de biblioteca. Não, pera. Pera, porque agora eu buguei. Como você consegue estabelecer laços dentro de um local que você tem que ficar em silêncio? Só me explica. Então, ali, naquele momento, eu percebi quanto algumas pessoas iam para lá para se expor como, eu faço, não, eu vou, colocando-se como vitrines, e efetivamente não tinham horas de estudo aproveitadas. Então, esse é um ponto que eu gosto de sempre falar para vocês, e eu acho que todos os professores, nesse momento, eu falo por todos. Não se compara a ninguém, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua disponibilidade, cada um sabe da sua vida. Então, se você tem um tempo enorme para estudar, ótimo, mas se você trabalha, que foi o exemplo que ele deu aqui, se você tem N outras responsabilidades, é você fazer o seu melhor dentro daquilo que você tem. Isso vai te trazer um bem-estar incrível. Então, a gente vai analisar alguns pontos, porque agora é o momento de muitas dúvidas. Aqueles que estão fazendo pela primeira vez vão, obviamente, ter muito mais dúvidas do que aqueles que estão passando pela repescagem. A primeira coisa que você tem que cuidar quando você está fazendo a segunda fase se chama tempo. O tempo, na segunda fase, é o seu maior inimigo. Então, os simulados, eles estão aí para isso, para você também dosar seu tempo. Então, o primeiro ponto que você vai ter que lembrar é isso. Você vai lembrar de mim exatamente no momento em que você acabar a prova, botar o seu ponto final, e você vai falar assim, caramba, a Cláudia pegou e falou isso, e é verdade. O tempo, ele precisa ser dosado. Aqui, na prova da segunda fase, não tem prova difícil. A prova é trabalhosa e você tem que aprender a exercer o seu poder de síntese dentro do tempo que te foi estabelecido. A prova não é difícil em nenhuma das matérias. Tá? Ela vale 10 pontos e ela é composta de 2 partes. E aí, gente, eu sei que existe uma controvérsia entre alguns professores por onde você deve começar a prova e por onde você não deve começar a prova. Eu vou passar a minha experiência com meus alunos que foram bem-sucedidos na prova da segunda fase. Eu aconselho que você comece pelas questões. Por quê? Você está muito nervoso quando você pega a tua prova, você está muito ansioso quando você pega a sua prova. A peça, ela costuma ter um enunciado muito longo. E muitas vezes, alguns detalhes da peça, se você de cara já começar lendo, pode ser que eles passem. Ou pode acontecer, exatamente por você estar muito nervoso e muito ansioso, de você não conseguir identificar o momento processual. E você não conseguir identificar a peça. Em penal, a última peça foi fácil, a última peça não foi complicada, foi um recurso de sentido estrito, foi batalhado pra caramba em sala. Inclusive, quem deu aula de recurso de sentido estrito fui eu. Então, assim, a gente falou, a gente treinou a peça, eu fiz a peça no quadro, eu coloquei a peça bonitinho. E é um momento processual muito fácil de você identificar. Inclusive, eu falei, e se cair, vai ser de uma pronúncia. E foi. Então, é um momento tranquilo de você fazer uma identificação. Mas, às vezes, não é tão tranquilo. Então, vamos lá no penal. Pode acontecer de você se confundir da identificação de uma revisão criminal com agravo em execução. Na aula, a gente tira o nó. E aí você vai ver que não é complexo assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pelo nervosismo, você de cara abrir aquilo dali e olhar aquela questão, aquilo dali pode te dar nervoso. A peça vale 5 pontos. Mas as questões também. E você tem questões, são 4 questões, letras A e B.
Então não são 4, são 8. Então já fica o recado. O que eu aconselho? E aí é claro que exatamente você tem os simulados e os treinos para você experimentar o que ficou mais confortável para você. Para isso que tem os simulados. Para isso que é importante que vocês façam. Tá? Você pegar e dividir metade do teu tempo, um pouquinho menos da metade, para você fazer as questões. E começar por elas. Pode ser até que você já leia a peça, só lê para que você tenha uma noção do que te espera. Porque, às vezes, a própria questão tem um momento processual que você precisa na peça. Às vezes, a própria questão pergunta assim, qual é o recurso cabível da decisão de pronúncia? Por exemplo. E a peça é justamente um recurso da decisão de pronúncia. Então, ou, às vezes, diz, fulano pronunciado, a defesa interpôs recurso em sentido estrito da decisão, nananã. Então, a própria questão, às vezes, apresenta a resposta da tua peça. Isso já aconteceu algumas vezes em penal, inclusive. Então, o que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você pegue, você identificou a tua peça, olhou, leu, esperou o que te espera. Separe 2 horas para as questões. Meia hora para cada uma. Se não der para ser meia hora para cada uma, mais ou menos meia hora para cada uma. Por quê? Porque elas valem os 5 pontos tanto quanto a sua peça. E se você tirar 5 nas questões, é mais fácil você acertar 1 ponto na peça do que o trabalho contrário. É o que eu falei, vai de cada um. O Pietro, por exemplo, que faz a dupla comigo, fala que você tem que começar pela peça. Eu não acho que seja melhor. E, inclusive, quando eu fiz a minha prova, num passado distante, eu não comecei pela peça. Eu comecei pelas questões e eu passei com 10. Então, mas naquela época também não era a prova que é hoje, qualquer idiota passava. Então, na verdade, a gente vai ter aqui, em primeiro lugar, que fazer essa ponderação. E aonde você faz? Com os treinos nos simulados. Mas guarda essa primeira observação que eu faço para você. Tira 2 horas para as questões. Faça as questões da melhor forma que você possa fazer. Por quê? Porque você tem muita chance de pontuar. Eu vou mostrar a vocês como é que pontua também. Tá? Então, a prova prática valerá 10 pontos e será composta de 2 partes. A primeira parte é uma redação de peça profissional, valendo 5 pontos acerca de tema da área jurídica de opção do examinando e do seu correspondente direito processual. As respostas a 4 questões discursivas sob forma de situações problema, valendo no máximo 1,25 pontos cada, relativas à área de opção do examinando e seu correspondente direito processual, indicada quando da sua inscrição. Então, você vai ver que normalmente você tem a peça e você tem uma questão, 2, 3, 4. Você tem folhas separadas para responder e o espaço adequado para você responder. Os nossos simulados aqui são na folha da FGV. Para quê? Para você treinar a fazer já na tua folha de prova. Não adianta você falar assim, não, eu vou treinar numa folha de caderno. Não. Se você ultrapassa a margem, você tem a possibilidade da sua prova ser identificada e eles zerarem a prova. Então, a gente já traz na própria folha da FGV, que é para você estar acostumado e aquilo não ser novidade para você. Fala. Qual é o tamanho da folha? É uma folha A4, mas ela tem uma margem e ela tem a delimitação das linhas. Então, essa folha, vocês vão ter acesso a ela, vocês vão ter, acho que fica na área do aluno, e vocês, quando fizerem os simulados, vocês vão fazer nessa folha. Tem uma para questão. Vai ter a folha para as questões, e vão ter as folhas para as questões, e vão ter as folhas para a peça. Fala. Isso, tem. Você só pode sair com o rascunho depois de um determinado horário, tá? Você só pode sair que é com a folha de prova, né?
Isso, aqui ele vai trazer também. Você vai ter, mas não dá tempo de fazer rascunho. Já te aviso. Tá? Não dá tempo. Você pode riscar na prova, na folha de questões. Você pode riscar na sua folha de questões, mas você não é aqui você vai responder. Não dá tempo de escrever rascunho. Sim, mas aqui eu vou responder, não é para entregar para eles. Eu escrevi uma palavra errada, eu posso riscar algo. Você costuma escrever digo. Normalmente, a gente orienta que você escreva digo, por causa entre vírgulas, por causa da rasura, para você evitar a rasura. Porque pode acontecer, dependendo do tipo de rasura, da identificação. Você não pode usar corretivo. Tá? Então... Hã? Recomeçarei na página 3. Identificou. Identificou. Viu? Não pode. Mas isso, gente, qualquer concurso funciona assim, tá? Isso não é porque é FGV, não. Concurso público funciona assim. Então, a explicação tá pra cá, tá aqui. Então, o que você faz? Errou, digo, entre vírgulas. E recomeça. Tá? Não pode usar corretivo. Por isso a importância do treino no simulado. Ninguém corre uma maratona sem ter corrido 1 quilômetro. Tá? Então também é caô para quem já ouviu, eu fui, não treinei e corri 21 quilômetros. Mentira. Mentira. Começou, deu uma corridinha, depois pegou o carro, foi lá para a linha de chegada, que eu vi na São Silvestre acontecer. Tá? Eu corri a São Silvestre, eu vi na São Silvestre acontecer. Foi uma confusão danada. Foi um senhor que estava pleiteando, inclusive, premiação. Só que ele cortou caminho. O cara comeu 10 quilômetros. 10 quilômetros. São Silvestre só tem 15. O cara comeu 10 quilômetros. E ele pleiteou a premiação. Cortou caminho. Tá? Tem gente que faz isso para postar. Mentira, então. Tá? Então, é aquela história. Fez o simulado, errou, se policia a não fazer a rasurona. Tá? Segunda parte, a resposta a 4 questões. Outra coisa que eu queria dizer, mas a gente, quando falar das questões, eu vou explicar o que aconteceu, e aconteceu com um aluno meu, na segunda fase daqui, que eu tive vontade de bater nele, porque era uma coisa que eu chamava atenção em aula. Vocês vão ver o que aconteceu. Caderno de texto definitivo da prova prático-profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não o apropriado, capa do caderno, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarrerá a anulação da prova prático-profissional e a eliminação do examinando. Então, o colega aqui deu o exemplo do que aconteceu com ele. Ele pegou, ele errou e ele colocou, recomeça na página 3. Isso foi reconhecido como identificação de prova. Eles nem leem. Eles zeram. Tá? O caderno de textos definitivos, e aí uma coisa que eu acho bem engraçada também, que alguns começam a fazer escândalo da FGV, que a FGV é dura, que a FGV é isso. Gente, é procedimento de concurso público isso. É igual ao concurso público. O concurso público faz exatamente a mesma coisa. Então, se não tem mimimi no concurso, por que vai ter aqui? Tá? O caderno de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova prático-profissional, devendo ser devolvido ao fiscal de aplicação ao término da prova, devidamente assinado no local indicado. Eu já tive aluno que, nervoso, devolveu o caderno de prova, feito, pronto, e esqueceu de assinar na capa. O erro é do fiscal, cala a boca, o erro é teu, meu amigo. Você não assinou. Dica, pegou o caderno de prova, pegou o local da capa do caderno, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Assinar. O fiscal tem que olhar? Tem. Mas a responsabilidade é tua de assinar o papel. Tá? Você tá rindo? Escuta a missa metade do que a gente escuta. A culpa é do fiscal. Não é do fiscal, não. A culpa é tua. Tá? A culpa não é do fiscal, a culpa é tua. O caderno de rascunho é de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito de avaliação, podendo o examinando levá-lo consigo após o horário estabelecido no subitem desse edital. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de texto definitivos por erro do examinando. Já vi acontecer também.
o cara fazer a prova todinha no caderno de rascunho. Já vi acontecer. Então, pelo amor de Deus, preste atenção. Tá? Isso que eu falei do tempo, não se preocupa de fazer o rascunhozinho todo redondinho, todo bonitinho, todo... Não dá tempo. Usa o caderno de rascunho para fazer a indicação de palavras-chave que você vai fazer. Não busca o caderno de rascunho para responder exatamente para você passar limpo. Não faça isso. Não vai dar tempo. Tá? Então, usa ali realmente para textos, para palavras-chave. Do tipo, você identificou que ali era caso de contestação. Então, você identificou que você ia ter o pedido de horas extra. Então, você vai lá e você coloca ali que você ia ter que pedir hora extra. Então, você vai fazendo em tópicos, indicando para você não esquecer. E colocando na ordem. Mas não dá tempo de você fazer bonitinho e passar limpo depois. Lembra sempre disso que eu estou falando para você. O tempo é teu maior inimigo. Segundo, você não vai fazer nada depois da prova. Para de fogo no rabo de entregar rápido isso. Você não está com pressa. Isso não é uma corrida. Então, faz com calma. Eu lembro também que às vezes eu via o cara desesperado para entregar aquilo. Caraca, meu amigo, não! Ela está dizendo que um cara entregou às 3, a prova começou 1h. Impossível! O cara não conseguiu fazer aquilo. Assim como no final 4 não conseguiram concluir. Você não está tendo a possibilidade de apostar corrida com ninguém ali. Gente, é a tua vida profissional. Trate com seriedade. Então, não vai pensar de fazer correndo. Não, eu quero fazer rápido, quero acabar primeiro. Não, por favor, não faz isso. É estratégia. É prova de estratégia. Ah, mas eu não sou estrategista. Desculpa, meu amigo, vai fazer culinária, porque no direito você vai ser estrategista. Então, a história é dividir o tempo, 2 horas para as questões, 3 horas para a peça. Acabou as questões antes, vai para a peça. Só que antes de você começar, eu te aconselho levantar, que foi o que ela falou, a experiência dela. Lavar o rosto, se reconfigurar. Agora eu vou sentar e vou fazer minha peça. Você não vai morrer também, porque você perdeu 2 minutos fazendo isso. Perdeu 5 minutos. Tá? Então, é aquela história. Acabou a peça, acabou de fazer as questões. Antes de você se concentrar na peça, é saudável que você pare, que você dê uma caminhada, que você dê uma esticada na sua perna, que você lave seu rosto e que você volte a fazer a peça, para fazer a peça. Tá? Você pode estar falando assim, caraca, eu acordei cedo, eu tô perdendo tempo, tô passando frio, essa maluca tá falando isso pra mim. Olha só, talvez seja algo que ninguém nunca vai ter a oportunidade de falar para vocês também. E aí são aqueles detalhes chave que você precisa e que o outro não tem. Então é a velha história, ó, o gelzinho do carboidrato na corrida no quilômetro tal, ele pode ser bom para você. Só que você só vai saber se você tiver treinado. E aí eu tô comparando sempre com um treino, eu corro, vocês já perceberam, né? Quem não sabia, percebeu. E eu corri já 2 meia-maratonas, já corri 3 São Silvestres, enfim. E eu sempre tive essa disciplina de repetir na minha prova o meu treino. E eu percebi que o tal do gel do carboidrato me fazia mal, me dava refluxo. E eu não tomava o gel de carboidrato. Nossa, mas você faz 21 quilômetros sem carboidrato? Faço. Não, mas não pode. Eu como jujuba. É sério isso. A jujuba me faz me sentir melhor do que o gel de carboidrato. Então eu como uma jujuba. Pra mim tá bom. É o suficiente. Então, como é que eu descobri isso? Treinando. Como é que você vai descobrir? Treinando. É a mesma coisa. Tá? Então, você vai ter o seguinte, aí agora eu vou viralizar na internet, porque é a professora maluca que corre comendo jujuba, né?
As provas prático-profissionais deverão ser manuscritas, em letra legível, em caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso de examinando com deficiência que solicitou atendimento especial para esse fim nos termos do edital. Nesse caso, o examinando será acompanhado por um agente devidamente treinado, para o qual deverá editar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e sinais gráficos de pontuação. Bom, letra legível. Gente, pelo amor de Deus, não façam escritos psicografados. Letra legível. O cara que vai ler aquilo dali, ele não está lendo uma prova. E aí eu já digo para vocês o seguinte, quando eu fui da banca, que eu corrigi a prova, eu pegava uns garranchos que eu tinha vontade de chorar. E aí, você corrige de má vontade. A gente é ser humano, tá? Então, você ali, você vai olhar e vai querer se livrar logo daquilo. É ser humano. Então, assim, também eu não vou ser hipócrita de falar assim, não, mas eu fazia tudo com o mesmo cuidado. Não fazia droga nenhuma. Porque se aquele cara não teve capricho de me entregar uma prova deficiente, por que eu tenho que ter capricho para corrigir a prova dele? Eu não vou ter paciência para corrigir a prova dele. Fica a dica. Tá? Então, ali, pensa que você está fazendo um documento importante. Isso é um documento. Tá? O examinando receberá nota 0 nas questões da prova prática profissional em caso de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não determinado no subitem anterior. Eu já vi, eu não zerava, eu ainda tinha o esforço de tentar corrigir um garrancho, mas eu já tive colega que não entendia a letra do cara e zerava a questão porque não entendia a letra do cara. E o edital deixa ele fazer isso. Tá? Então, às vezes o cara tem letra de médico ali, só que isso não é prova do CRM. E aí ele pegava e ele zerava a nota do cara. Eu vi acontecer. Tem tá? recurso contra isso? Você tem até recurso, mas se ele não quiser prover o teu recurso, ele pode, porque o edital diz que ele vai receber nota 0 se a letra estiver elegível. Então aí você vai tentar o seguinte, eu tenho que ter muita sorte de, ainda tendo recurso, pegar alguém de boa vontade que vá se disponibilizar a corrigir. Na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte da sua resposta, sob pena de receber nota 0. Aqui cabe uma observação importante. Eu peguei duas questões, peguei uma de penal e peguei uma de civil. Tá? A questão diz assim, Paulo e Júlio, e peguei do exame de ordem mesmo, tá? Paulo e Júlio, colegas de faculdade, comemoravam juntos, na cidade de São Gonçalo, o título obtido pelo clube de futebol para o qual o primeiro torce. Não obstante o clima de confraternização, em determinado momento surgiu um entrever entre eles, tendo Júlio desferido um tapa no rosto de Paulo. Apesar da pouca intensidade do golpe, Paulo vem a falecer no hospital da cidade, tendo a perícia constatado que a morte decorreu de uma fatalidade, porquanto sem que fosse do conhecimento de qualquer pessoa. Paulo tinha uma lesão pretérita em uma artéria, que foi violada com aquele tapa desferido por Júlio e causou sua morte. O órgão do Ministério Público, em atuação exclusivamente perante o Tribunal do Júri da comarca de São Gonçalo, denunciou Júlio pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Considerando a situação narrada e não havendo dúvidas em relação à questão fática, responda na condição de advogado de Júlio. Então agora a gente vai fazer algumas considerações de como você deve responder as questões. Primeira consideração que a gente vai ter aqui é a letra A vem primeiro que a letra B. Não inverta. Você não pode inverter. Então, sabe quando às vezes na faculdade você levantava o dedo do professor e falava assim, professor, posso responder fora de ordem? Aqui é não. Porque se você responder fora de ordem, é zerada a sua prova. Sua prova é identificada. E aconteceu isso com um aluno. E eu tive vontade de matar com requinte de crueldade, porque eu sempre avisei isso. Você não pode primeiro colocar a resposta da letra B e depois colocar a resposta da letra A. A letra A e depois a letra B. Você não pode. Tá? Por isso que eu falei, para que vai servir o seu rascunho? Para você fazer a indicação das ideias. E aí a outra coisa também que eu costumo aconselhar, e é o que eu digo, a experiência é a luz que ilumina para trás. Você não vai primeiro responder a prova inteira no rascunho para depois passar limpo tudo.
Você respondeu a primeira questão no rascunho? Já coloca, tua primeira questão já está pronta. Você respondeu a segunda questão no rascunho? Ajeita sua segunda questão, você vai passar bonitinho e ela já fica pronta. E isso está dentro do tempo que eu preestabeleci. Então, você tem meia hora para fazer o teu rascunho e passar limpo a tua questão. Tá? Por quê? Porque muita gente faz assim, eu vou deixar 1 hora para passar limpo. E você não vai ter 1 hora para passar limpo, porque você simplesmente vai se embolar no tempo. Então, se é para você fazer as questões em 2 horas, é para você fazer as questões em 2 horas e você não olhar mais para a cara delas depois. Até porque vale também o que a gente diz na múltipla escolha. Se você trocar, você vai errar. Se você trocar a resposta, você vai errar. Então, mantém. E nunca mais olha para a cara daquilo. Respondeu, acabou. Questão 1, matei. Foi embora. Questão 2, matei. Foi embora. É desse jeito. Porque senão, vou reservar 1 hora para responder. Não dá tempo. Você se embola no tempo e não dá tempo de você fazer isso. Aí, vai dar um dado momento, você vai ver. E é engraçado, porque a gente corrigindo, a gente identifica quando isso acontece. O aluno começa com a letra toda bonitinha. De repente, vira um garrancho. Porque aí ele começa a escrever, que você percebe isso. Tá? E aí, olha lá. Letra A. É competente o juízo perante o qual o Júlio foi denunciado? Letra B. Qual a tese de direito material poderia ser alegada em favor de Júlio? Como é o gabarito? Repara, e aí fica uma dica. O cara que está corrigindo tua prova, pelo menos até o último exame, não era advogado. Tá? É um corretor de prova da FGV. Antigamente, a CESP e a própria banca regionalizada colocava os advogados, pagava a gente fazia. Só que agora, a FGV, ela usa pessoas para corrigirem a prova. Então, a dica que eu dou é quando você for responder a questão, você repetir o que foi perguntado. Olha lá a pergunta. É competente o juízo perante o qual o Júlio foi denunciado? Então, seja o objetivo. Poxa, Cláudia, é desse tamaninho a resposta? Para que você vai falar mais? Para errar? Tribunal do júri não é o juízo competente, pois o crime imputado não é doloso contra a vida. Ou o juízo competente para processar e julgar a infração é o juízo, a vara criminal, uma vez que não se trata de crime doloso contra a vida. Ou não será o juízo competente, o tribunal do júri, porque o crime, ora denunciado, não é doloso contra a vida. Então, olha só, você recebeu a pontuação em razão da tua resposta correta. Só que toda resposta sua tem que ser fundamentada nos termos do artigo 74, parágrafo 1º do CPP, ou artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Ou, olha quanto pontua a fundamentação aqui, 0,1. Ai, professor, eu me ferrei porque eu não botei a fundamentação. É 0,1, gente. Então, o mundo não acaba se você esquecer. Tá? Se ele tivesse colocado só o artigo 74, não tivesse colocado o artigo 5º, isso seria meia pontuação? Não, ou. O 74, parágrafo 1º, já te pontuou o 0,1 que você precisaria. Tá? Ele já pontuou o que você precisaria. Então, isso daí é o gabarito da FGV. Eu só mostro para vocês como eles fazem, para você entender como é a forma de pontuar. Tá? Qual a tese de direito material poderia ser alegada em favor de Júlio? Então, o que você pode colocar aí na sua resposta? A tese de direito material a ser alegada em favor de Júlio é que ele não poderia responder pelo resultado morte, nem a título de culpa, em razão da ausência de previsibilidade. Pronto. Então, olha aqui. Ele não poderia responder pelo resultado morte. 0,25. Depois ele diz assim, aí você está dizendo por que ele não poderia responder pelo resultado morte.
Ele vem aqui e aí pontua 0,35 pela sua justificativa. Repara que nessa prova eles admitiram 3 possibilidades. A ausência da previsibilidade, a outra é que você estaria diante de uma causa pré-existente relativamente independente, que era desconhecida, ou a atribuição do resultado violaria o princípio da vedação da responsabilidade objetiva. Qualquer uma das 3 estaria correta, tá? Então, você responde puxando a pergunta. Isso fica fácil também para você organizar suas ideias, tá? Jonas estava hospedado no Hotel Grande Vereda, onde passava suas férias, quando esbarrou acidentalmente em Lucas, um funcionário contratado havia apenas 20 dias pelo hotel. Lucas, furioso, começou a ofender Jonas aos gritos diante de todos os hóspedes e funcionários, com insultos e palavras de baixo calão. Logo depois, evadiu-se do local. A gerência do hotel prontamente procedeu a um pedido público de desculpas e informou que a principal recomendação dada aos funcionários é que adotassem um tratamento cordial para com os hóspedes. O gerente, de modo a evidenciar a diligência do estabelecimento, mostrou a gravação do curso de capacitação de empregados ao ofendido. Indignado, Jonas conseguiu obter, junto à recepção do hotel, o nome completo e alguns dados pessoais de Lucas, mas não seu endereço residencial, porque sua ficha cadastral não estava completa. Em seguida, Jonas ajuizou a ação indenizatória por danos morais em face de Lucas e do Hotel Grande Vereda. Ao receber a petição inicial, o juízo da causa determinou, desde logo, a citação de Lucas por edital. Decorrido o prazo legal após a publicação do edital, foi decretada a revelia de Lucas e nomeado curador especial, o qual alegou nulidade da citação. Com base no caso narrado, responda fundamentadamente os itens a seguir. Deve o hotel responder pelo ato de Lucas, que agiu por conta própria e em manifesta contrariedade à orientação do estabelecimento? Então, olha lá. Esse é o quadro que a FGV disponibiliza do gabarito final. Então, o que ele traz? Repara que a sua pontuação ela é por etapas. Então, ele vai responder, o hotel deve responder? Sim. O empregador tem responsabilidade objetiva pelo ato dos seus prepostos. Só isso você já ganharia 0,6. E o fundamento legal? Conforme o artigo 932, inciso 3, combinado com 933 do Código Civil. Só que como aqui você está diante de uma relação de consumo, você também teria a possibilidade de responder baseado no Código de Defesa do Consumidor. Não estaria errado, tá? E eles permitiram as 2 modalidades de resposta, até porque lá você também fala de responsabilidade objetiva. Então você também teria a possibilidade aqui de trabalhar com a pontuação. Olha lá, olha a graduação da pontuação como é que é feita. É uma gradação, por quê? Primeiro ele te responde e você ganha a pontuação pela resposta correta. Depois ele pega e ele coloca para você 0,1 pela fundamentação. Uma observação, e por isso que eu falei que não precisava ter uma aula específica para cada matéria disso aqui. Repara que é igual. Viu na prova de penal como foi? Pontuou tanto pela resposta correta, 0,1 pela fundamentação. Então, é tudo a mesma coisa, tá? Aí a gente vai para lá, para a letra B. É procedente a alegação da nulidade de citação suscitada pelo curador? Então, agora de novo, olha lá. É procedente porque a citação por edital só poderia acontecer se, porventura, as outras tivessem sido fracassadas. Então, aqui você vai ter a pontuação aqui de 0,45 por conta da questão que envolve a citação por edital, o porquê que ela foi errada. Olha quanto vale a fundamentação. 0,1. Precisa ficar desesperado porque você esqueceu de colocar o artigo? Não precisa. Ah, eu não consigo achar o artigo. Não perde tempo. Tá? Se der tempo, beleza, você vai lá e coloca. Se não der tempo, não se desespere. Tá? Bom, para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa do caderno de textos definitivos. Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão do texto será de 30 linhas, olha aqui, para cada questão.
Não é para cada item. Então, se a questão tiver letra A, letra B, letra C e letra D, você vai ter que dividir 30 linhas entre as 4 assertivas. Letra A e letra B, 15 para cada um. Cláudia, como é que eu faço? Isso daí é uma orientação que eu dou para os meus alunos de concurso, quando você tem uma delimitação de linhas no edital. O que eu aconselho para eles? Contar. E você fazer um pontinho. E depois, na hora que a lápis, e quando você for escrever, esse pontinho vai passar direto. Por quê? Porque o que é escrito além é desconsiderado. Tá? E aqui na FGV, salvo engano, é entendido como, alguns podem entender que é até identificação de prova. Será desconsiderado qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, ó, aqui é desconsiderado. Ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. Tá? Como eu disse para vocês que é corretor de prova e não professor, o ideal é você ser bastante objetivo na sua resposta. Não sai enrolando. Primeiro, porque a gente sabe quando você está enrolando. Segundo, que quando você enrola, a chance do cara não ler que você escreveu certo é muito grande. Ah, mas aí o recurso. Dá para passar com recurso, mas também dá para não passar com recurso. Tá? Não fica contando com recurso, não. O examinando deverá observar atentamente a ordem, olha lá, de transcrição das respostas quando da realização da prova prático-profissional. Deverá iniciá-la pela redação da sua peça profissional, seguida das respostas às 4 questões discursivas em sua ordem crescente. Não muda a ordem. Ah, mas eu sei a 3, eu vou fazer a 3 e vou... Não, você vai ter uma folhinha para cada uma e ali, quando você responder, observa a folha para você responder cada uma. Não pode responder a 3 onde está 1. Tá? Não pode dar um risquinho assim, como na faculdade muitas vezes vocês faziam. Tá bom? Aquele que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça profissional e das questões discursivas, receberá nota 0, sendo vedado qualquer tipo de rasura ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando no exame. Acabei de falar. Tá? Então, não faça jamais isso. E da mesma forma que eu falei, você só sabe a letra B e não sabe a letra A, primeiro, não deixe em branco. Chuta, mas não deixe em branco. O que pior pode acontecer se você chutar errado? Você já ia errar mesmo? Você já não sabia? Exatamente. Então, olha lá. Divide letra A, divide letra B, responde a letra A, responde a letra B. Simples assim. O que aconteceu com o meu aluno? Ele trocou. Ele respondeu primeiro a letra B. Depois ele respondeu a letra A. Zerou. Estava certa a resposta dele. Ele zerou a questão. Só que estava certa. E ele passaria. Estava certa a resposta dele. Só que ele inverteu. Ele primeiro sabia a letra B, começou fazendo pela letra B e depois foi pela letra A. Quase matei ele. Quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional e as respostas das questões discursivas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0 por se tratar de identificação do examinando em local indevido. É advogado ou advogado? Advogado, exatamente. Nesse caso, você coloca... Isso aqui foi tirado do edital. Advogado. Acabou. Estão vendo? Ah, mas FGV... Não, concurso público é assim. Tá? Então não chega com essa história de mimimi de FGV que não é FGV. Concurso público funciona assim. Então, não faça... O máximo que pode acontecer é a questão te indicar o nome do advogado. E aí não é errado você escrever o nome que a questão te indicou como nome do advogado. Você não vai ser zerado porque a questão indicou o nome. Não. Mas o ideal é você, se ele te deu o nome do cara, o ideal é você... Hã?
Sim, você, por exemplo, ele te dá o nome Paulo Silva. Então você vai lá, Paulo Silva, advogado. Mas você só faz isso se ele te der nome. Não deu nome. Então ele falou que você foi contratado como advogado do fulano de tal. E aí o que você vai fazer? Só. Perde. Perde porque é a estrutura. E você é pontuado pela estrutura da peça. Eu não escrevo Tá. assinatura, não. Você escreveu advogado como se fosse o nome. Isso aqui é só isso. Só isso. Só isso. Advogado. Fala, você ia perguntar aí atrás. Por exemplo, dá pra eu colocar X? Advogado. Não bota. Isso aqui, gente, é o edital. Tá? Isso aqui está destacado o trecho do edital. Por isso que é tão importante você assistir isso aqui hoje. Tá? Porque quando você vai começar a montar o teu material, que a gente já vai chegar no material, e quando você vai começar a fazer o seu simulado. Tá? Para quem não veio, para quem vocês saibam que vai fazer a segunda fase, tudo, o vídeo vai para o YouTube, peçam para assistir. Tá? Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessário, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências ou XX. Exemplo, município, data, advogado, OAB, município, data, advogado. A omissão de dados que forem exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nessa fase. Olha só, a data normalmente aparece. Por quê? Porque normalmente eles pedem para que você coloque o último dia do prazo em que deveria ser ajuizado aquilo ali, ou interposto aquele recurso, tá? Então, botou a data, você tem que botar a data, tá bom? Quando você tem município, normalmente você vai ter que indicar um município. Por quê? Por causa da competência. Competência normalmente vai te pontuar. Então, ele vai te dizer o município, até porque quando você fizer a sua peça, você vai ter que indicar o município. Porque é a competência. Ah, eu botei a data. Tudo bem, você bota um município que foi a competência e coloca a data. Não está errado. Tá bom? OAB, não inventa um número. Já vi acontecer do cara pegar e inventar número. Não inventa número. Tá? Para a realização da prova prática profissional, o examinando deverá ter conhecimento das regras processuais inerentes ao fazimento da mesma. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico e à fundamentação e consistência, à capacidade de interpretação e exposição, e à técnica profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos legais desprovida de raciocínio jurídico não ensejará pontuação. O que eu quero dizer? Você sabe que o artigo 14, parágrafo 14.2 do Código Penal diz assim: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução, esse não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se você colocou que ali é tentativa de homicídio com base no artigo 14, inciso 2, acabou. Você não tem que colocar com base no 14, inciso 2, uma vez que a tentativa acontece quando iniciada a execução e o crime não se consuma por circunstâncias. Você está transcrevendo o artigo. Não faça. Quando você vai fazer uma resposta, vamos supor que a resposta fosse tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tá? Então, a tentativa de homicídio, ela está escrita no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quando você responde, isso aqui estaria correto. Lembra das respostas que a gente colocou lá. Você não pode pegar depois, complementar assim, uma vez que
a tentativa ocorre quando iniciada a execução, o crime não se consuma. Ou seja, você repetiu o que está no artigo 14.2. Não repita. Você já respondeu, sua resposta já está aqui. Transcrever o artigo é copiar o que o artigo diz. Você não vai fazer. Perda de tempo. Não transcreva artigo. Responder questão não é transcrever artigo. Tá? É um erro comum que a gente também acaba vendo. O texto da peça profissional Cadê? As questões da prova prática profissional, o texto da peça profissional e as respostas às questões serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio, que foi o que eu acabei de ler. As questões da prova prática profissional poderão ser formuladas de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Eu vou colocar para vocês uma peça aqui, para vocês entenderem como eles colocam, digamos assim, a peça para você responder. Eu vou botar o quadro de pontuação. Para você perceber o seguinte, você não tem que entrar em pânico em alguns momentos. Porque tem momentos que você fica desesperado. Ai, mas eu não escrevi não sei o quê. Eu vou mostrar a vocês a correspondência de pontuação para vocês entenderem como a FGV faz. Tá? Então, só uma forma de vocês compreenderem para vocês não entrarem em desespero, inclusive na própria hora da prova. Deixa eu botar de penal, claro, né? Mas a gente pode botar de qualquer coisa. Olha lá. Pegar da última prova. Túlio, nascido no dia tal, primário, começa a namorar Joaquina, jovem, que recém completou 15 anos. Após o início do namoro, muito apaixonado, é surpreendido pela informação de que Joaquina estaria grávida de seu ex-namorado, o adolescente João, com quem mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com relação a seus pais diante dessa gravidez, quando tão jovem e em desespero solicita a ajuda de Túlio para realizar um aborto. Então, a questão se desenrola e aí ele fala: considerando as informações narradas na condição de advogado de Túlio, redige a peça jurídica cabível diferente de habeas corpus, apresentando as teses jurídicas pertinentes. A peça deve ser datada do último dia, ó, o que eu falei, do prazo para interposição, considerando que todos os dias de segunda a sexta são úteis em todo o país. É muita maldade isso daqui numa prova de penal, mas tudo bem. Aí você vai ver o seguinte. Para os que não vão fazer penal, o prazo processual no direito penal não é contado em dia útil. Por isso que eu falei que é muita maldade colocar essa observação no finalzinho da prova de penal. Bom, distribuição dos pontos. Isso que me importa. Olha como a peça de vocês é pontuada. Essa peça foi um recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito vai ter uma petição de interposição e razões. Então, você primeiro vai ter uma pontuação relativa à petição de interposição. Tá? Endereçamento, fundamento, requerimento da retratação, porque eu enchi o saco quando cai um recurso em sentido estrito que você tem que fazer. Repara, acertou a peça, agora vamos pontuá-la. Então, eu identifiquei que é um recurso em sentido estrito. Olha a competência, como pontua pouquinho. 0,1. Fundamento, 0,1. Pedido de retratação nos termos do 589. Então, nesse momento, você já teve 0,6. Só para uma folhinha. 0,6 só aí. Isso aqui, gente, é muito simples. Tá? Razões. Endereçamento. É grade de tribunal, colendo da Câmara. Então, toda a colocação das razões recursais. Requerimento
do reconhecimento da prescrição. Ai, que pânico, não reconheci prescrição. Ok. Meio ponto. Olha lá. 0,55. É quanto vale toda a fundamentação da prescrição. Só valia 0,55. Tá? Prescrição ocorreu porque entre a data do recebimento da denúncia... Então, olha aqui. Requerimento de reconhecimento da prescrição. O porquê, então, o fundamento da prescrição. Então, aqui você já vai ter a pontuação sendo trabalhada. 0,7, total. Preliminar, nulidade. Então, o que eu quero que você enxergue é que ela é toda esmiuçada. Então, a pontuação, ela é toda esmiuçada. Por quê? Porque senão, você ia enlouquecer. Então, olha aqui. Ele vai, à medida que você vai pontuando as questões, ele vai apresentando os fundamentos para você. Então, olha lá. A nulidade porque não teve suspensão condicional do processo. A nulidade por cerceamento ao direito de defesa. A absolvição sumária porque o crime não constituiu crime. Então, olha aqui. Isso aqui, ele já vai trazendo a pontuação. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Apenas você pedir para conhecer e prover um recurso, você já ganha 0,4. É coisa pra caramba. Muito mais do que você errar a competência. Tá? Olha a data. Só. 01. Local, data, advogado, OAB. Só. 01. Então, isso é estrutura. Por isso que eu falei, você tem que colocar? Tem. Porque é estrutura. Você não pode não colocar advogado, porque faz parte da estrutura da peça e você é pontuado pela tua estrutura. Então, só o finalzinho, 0,6. Vale muito mais do que o reconhecimento. Vale a mesma coisa da petição de interposição. Oi? Você vê. Você vê. Por isso que eu falei, na peça, a chance de você acertar e gabaritar a peça, não estou dizendo que não aconteça, tá? Acontece. Mas é muito detalhe que você tem que observar para você depositar muita energia em algo que você talvez não consiga um gabarito, que é o que acontece com as questões. É muito mais fácil você gabaritar a questão. Isso está valendo para todas, porque a estrutura da peça é igual para todo mundo. E essa forma de pontuar, se vocês quiserem, a gente bota até de outra matéria. É igual para todo mundo. Então, botei de penal, vamos botar agora de trabalho, que é a outra que a maioria costuma escolher. Qual é o local que vai ali, no caso, se o crime foi cometido? Por ser aqui em Porto Alegre, legal? Sim, você não tem problema você escrever isso. Eu digo, mas o local seria Porto Alegre? Sim, se o crime foi cometido em Porto Alegre, você pode colocar em Porto Alegre. Não for no interior. O recurso estava no recurso. Porto Alegre, porque você está na região onde o recurso vai ser apresentado. Porque ele indicou para você. Se ele não indicar, só bota local, data, assinatura OAB. Só isso. Tá? Isso, quando você for fazer segunda fase, quando você estiver treinando, o teu professor vai treinar com você. Mas o que você precisa atentar é evitar fornecer dados para que aquela pessoa você acabe não identificando a tua prova. Porque é tão automático a gente assinar, é tão automático a gente pensar na data de hoje, e é uma coisa que você precisa se policiar, porque você vai e você identifica a sua prova. Olha esse trabalho, mesma coisa, estrutura, contestação, dirigida ao juízo tal. Então, contestação, competência, 0,1. Qualificação das partes e o artigo que vai fundamentar, 0,3, quando você joga isso tudo. Depois, preliminar, meio ponto pela preliminar.
Só que ela está subdividida. Porque olha ali, o que eu falei? Você reconhece o porquê que aquilo dali é uma preliminar. Fundamentação do artigo ganha quanto? 0,1. Aí você vai lá, prescrição. De novo, não preciso nem dizer para vocês que seja lá qual a matéria que você tenha escolhido, isso aqui, eles amam. Prescrição é uma matéria que eles amam, seja qual prova que você tenha escolhido. Prescrição, olha lá, 0,4 e você ganha 0,1 quando você acerta a fundamentação do artigo. O que eu estou mostrando a você? Qualquer coisa que você respirar na tua prova, você vai ter que colocar o artigo. Mas se você não encontrar a fundamentação adequada e o artigo adequado, não se desespera, porque só vale 0,1. Eu estou muito mais preocupado, e o examinador está muito mais preocupado com o seu fundamento, que ele vai valer muito mais do que com o artigo. Mas tenha já em você o seguinte, tudo que eu escrever, eu tenho que colocar o artigo. Porque você já leva um combo, né? Vamos dizer assim. Você já tem o combo, que é meio ponto, normalmente, pela fundamentação e o artigo. Tá? Continuando, ó, ele vai trazer para você. Fundamento de indenização. Salário in natura. Na boa. Deixa eu agora falar um negócio aqui. Não é possível que vocês achem essa chatice mais fácil que direito penal. Olha a quantidade de fundamento que a gente tem que apresentar nesse inferno aqui. Olha aqui. Olha só. Não acaba, não acaba. Não acaba. Direito penal. 8 fundamentos, você acabou e respondeu. É muito mais fácil. E a identificação da peça em penal? Gente, que maldade civil, contestação com reconvenção. De penal, a quantidade de peças é menor e o momento é muito mais fácil de você identificar. De penal, só foram cobradas até hoje 6 ou 8 peças, eu acho. Vocês ensinam quantas? 15. A gente ensina todas. A gente ensina todas as possibilidades. A gente vai treinar, logicamente, muito mais as que caem. Mas vocês têm todas. Vocês têm no manualzinho todas elas. Professora, eu sei que eu vou pular um pouquinho, mas eu não acredito bem rápido. O examinador que está explicando agora aqui o que é pontuado, ele também pontua erros de português? Olha, não existe essa determinação, mas vocês sabem que aqui na Verbo, a segunda fase, vocês vão ter aula de português. Vocês vão ter, que é isso é um diferente. Ninguém tem, tá? Curso nenhum tem. Então vocês vão ter uma aula de português. Vocês vão ter aula de português para aprender a fazer argumentação. Importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Cuidado com o que você abreviar. A gente vai falar aqui das abreviações. Esquece esse negócio de você escrever né? Não. Tudo bem. Contigo. Pelo amor de Deus. Tá? Você escolheu ser advogado. Querendo ou não querendo, a advocacia, ela tem uma formalidade. Então, por mais descontraído que a gente tem de ser nas aulas e tudo, a advocacia, ela tem uma formalidade e ela requer uma formalidade. Tá? Vou dar 10 minutinhos e aí a gente depois volta para falar do material permitido e proibido. Então, o que você pode, qual a caneta que você pode usar, o marca-texto que você pode ter, a marcação no código que vai poder existir ou não, tá bom?